Fala rapaziada, tudo beleza? Olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre fontes de campo magnético, tá? Ele é dividido em 3 vídeos aí que nós vamos falar de 3 situações de condutores, né, que geram um campo magnético no seu entorno, beleza? Para começar a gente tem que recordar um pouco da experiência de Oersted, né? Ele foi um cara ali que num experimento, né, muito antigo, ele utilizando baterias, né, ele aproximou de um fio, né, que estava energizado, ou seja, passando corrente elétrica por ele, estava ligado numa bateria, e quando ele aproximou uma bússola, ele percebeu que foi defletida a agulha da bússola. Bom, como todos sabemos, né, vocês já devem ter assistido o vídeo de ímãs, né, a bússola, né, ela tem ali na parte vermelha dela, geralmente da agulha, né, ela está magnetizada com o polo norte, e ela é atraída pelo polo sul magnético da Terra, tá? Então, quando ele aproximou, ele viu que defletiu, ela já não estava mais apontando para o local natural da bússola, beleza? Então, entendeu-se aí que era gerado um campo magnético em torno desse fio. Aí foram colocadas 3 situações, né, para calcular esse campo magnético, beleza? Só que antes de a gente pegar uma fórmula, né, matemática que traz esse fenômeno corrido, né, para que a gente possa representar ele de forma matematicamente, né, e calcular, que é a função da física, né, nós temos que entender sobre a regra da mão direita para representar esse experimento e o ocorrido, né, em algum fenômeno do campo magnético, para trazer essa representatividade para o papel. Aqui no caso eu vou usar o quadro, né, e vocês em casa, no papel, no caderno, vão poder conseguir representar, olhar para as questões e resolver, beleza? Então, ó, regra da mão direita, tem que usar a mão direita, tá? Então, vamos lá. Primeiro, essa representatividade aqui, ó. Quando um dos vetores ele está saindo do papel, ou aqui no caso do quadro, né? Então, aqui eu vou botar só saindo. A outra representatividade, nós vamos utilizar, né? É essa daqui, ó. Um círculo com um X no meio, beleza? Então, aqui ele está entrando, né? Ou entrando no papel, ou entrando aqui no quadro. E quem que vai estar entrando aí, professor? 2 informações importantes, ó. Eu vou utilizar o I de corrente elétrica, tá? Vocês deixarem aí salvo, beleza? O Oersted, como eu falei para vocês, estava com fio circulando corrente elétrica e no entorno desse fio gerou um campo magnético. Nós vamos utilizar a letra B, ó, um vetor campo magnético. Beleza? Para recordar é viver, né? A corrente elétrica é medida em ampere e o campo magnético é medido com T maiúsculo, que é a medida de Tesla, beleza? Bom, aí eu posso trabalhar com essas duas grandezas, né? Corrente elétrica e campo magnético sempre entrando ou saindo, né? Ou circulando, que nós já vamos entender. Pegando, posicionando bem a mão direita aqui, ó, eu posso utilizar o polegar para ser a corrente elétrica ou o campo magnético e os dedos, ó, o restante dos dedos da mão nessa posição aqui, beleza? Fica mais fácil para vocês, ó, conseguir. Só vai funcionar com a mão direita, beleza? Esses dedos aqui eles podem. Se aqui for a corrente elétrica, representatividade do campo. Se aqui for o campo magnético, representatividade da corrente elétrica. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Se eu então desenhar aqui, ó, e dizer, olha, aqui eu tenho uma corrente elétrica. Então o que ela está fazendo aqui no papel? Ela está saindo, ó, do papel, beleza? E se eu quiser determinar, né, a direção e o sentido do campo magnético nesses 4 pontos aqui, ó, distante dessa corrente elétrica, eu vou ter que utilizar a mão direita, ó. Mão direita, como está saindo, né, vai ficar aqui. E olha como é que está nesse ponto aqui, do ponto P. Está na direção vertical para cima o nosso campo magnético. Olha lá. Quando eu chego nesse outro ponto, olha aqui a posição do campo nos dedos. Está para cá. Beleza? E assim vai, ó. Aqui eu estou no sentido anti-horário, tá vendo? Se a corrente estivesse entrando, que eu teria feito esse desenho aqui, ela estaria o quê? O campo magnético em torno dela estaria girando no sentido horário.
E aqui eu poderia colocar o campo magnético para saber o estilo da corrente, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu representar assim, um fio reto e longo, que é o primeiro caso que nós vamos estudar, ó, uma corrente circulando nesse campo, ó, beleza? Aí eu vou pegar aqui, ó, já deu sentido. Meu polegar é a corrente elétrica lá. Então, ó, na parte de baixo do papel, eu vou representar ele entrando. E aqui, ó, o campo magnético saindo. Aí como é que ficaria a representatividade do campo, né? Aqui ele está entrando, então, X, ó. Aí eu posso colocar em todos os pontos. Essa é a representatividade do campo nessa parte aqui de baixo. E aqui de cima, como a corrente está para lá, ó, ele está saindo do meu quadro, o campo magnético. Beleza? Isso no entorno do fio. Aí nós vamos começar a estudar 3 tipos de casos, né? O primeiro é num fio reto, né? Extenso. Beleza? Então vamos lá. Então, limpei o quadro para vocês e como vocês podem observar na figura, né? Eu tenho um caso de um fio reto, beleza? Onde foi aplicada uma corrente elétrica e no seu entorno é gerado um campo magnético. Aí você já pode observar aí, já tendo o sentido do campo, utilizando a regra da mão direita, ó. Embaixo a retratação dele entrando no quadro, né? E na parte de cima dele saindo do papel. Bom, como é que eu determino o campo magnético, né, no entorno desse fio? Olha só, rapaziada, da seguinte forma, olha, com essa fórmula aqui. Campo magnético é igual. Esse μ, nós vamos falar dele agora, direto. Permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética. Bom, cada ambiente que estiver imerso, né, esse fio no seu entorno, né, terá uma permeabilidade magnética. Para facilitar o entendimento no ensino médio, a gente vai utilizar um valor fixo, tá? Aí nós costumamos utilizar, né, o μ0. A gente coloca assim, ó, μ0. Beleza? Para ficar mais fácil. É igual quando a gente utiliza a gravidade de forma arredondada, né, 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então aqui eu tenho 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metro ampere. Beleza? Para facilitar a vida. Por quê? O I nós já sabemos que é a corrente elétrica gerada no fio, tá? Aplicada no fio, né? Medida em ampere. 2π para facilitar a relação da volta. E o R é o raio, né? Ou a distância que um ponto está daquele fio. Assim, ó. Tenho aqui um fio, beleza? É aplicado nele uma corrente I e tem um ponto P aqui. Esse ponto P ele tem uma certa distância, um raio, né? Porque é formado um campo magnético circular em torno desse fio reto. Agora, quanto mais próximo, eu tenho uma certa intensidade. Se eu colocar um outro ponto aqui, N, por exemplo, eu terei um raio maior. Então aqui ele vem para cá, né? Se é aplicada a mesma corrente, tá no denominador, vai diminuir o campo magnético. Assim a gente já entende que quanto mais próximo desse fio, maior a intensidade do campo magnético, beleza? Bom, vamos fazer um exercício para entender melhor, né? Dona Gertrude, solta o exemplo para a rapaziada. Então vamos lá, no exemplo 1 está dizendo o seguinte. Um fio retilíneo muito longo, situado no meio de permeabilidade, zero, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. Está no vácuo. É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 4 ampere. Considerando o fio no plano do papel, determine a intensidade do campo magnético no ponto P, situado conforme a figura. Beleza? Aí ele dá aí que a distância do ponto P para o fio, né, que está sendo aplicada uma corrente elétrica, é de meio metro. Então vamos fazer juntos. Então, rapaziada, coloquei aqui os dados, tá? A gente não precisa ficar colocando a permeabilidade magnética, que foi dada aí padrão, para facilitar a nossa vida no vácuo, né? Então vou aplicar aqui direto na fórmula que é desse caso. Então eu tenho 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que vale 4, 2π, né, vezes meio. Beleza? Então, ó, cuidado com a matemática, hein? Aqui eu posso cortar, né, o π com π, dá 1, beleza? 4 dividido por 2, 2. Aí vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10 a menos 7. O meio eu posso escrever assim, né? Tranquilo? Aí vou inverter, vai ficar 2 vezes 8,
16 vezes 10 a menos 7, Tesla. Beleza? Se eu for olhar as alternativas, não tem, né? Diretamente assim, 16 vezes 10 a menos 7. Tem já ali uma informando 1,6 vezes 10 a menos 6. Mas vamos descobrir como chegamos lá, né? 16, vírgula está aqui. Eu vou dar uma casa para a direita, para transformar em 1,6, beleza? Então, se eu andei uma casa para a esquerda, eu vou subir com um positivo. Então, menos 7 mais 1 vai dar menos 6. Aí sim, 1,6 vezes 10 a menos 6, Tesla, que é a alternativa B. Beleza, rapaziada? Então, ó, não esquece de seguir lá no Instagram, o professor aqui, prof_Gabriel_K, dá joinha no vídeo e se inscreve também no canal. Até a próxima!